Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do trabalho e esperar poder ajudar vocês nesse tema para o qual eu fui convidada a palestrar hoje, que seriam as pneumonias agudas na infância. Todo o material que foi utilizado para a preparação dessa aula hoje, vocês vão poder encontrar nas diretrizes brasileiras para o tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade na infância, que pode ser encontrado neste link e que datam de 2007. Bom, a pneumonia ela é, por definição, considerada uma inflamação do parênquima pulmonar e que na maioria das vezes ocorre como causa infecciosa. Ela é caracterizada por presença de sinais e sintomas em uma criança previamente saudável devido à infecção adquirida fora do hospital. A esses casos, nós consideramos a chamada pneumonia adquirida na comunidade. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores causas, é considerada a segunda maior causa de adoecimento nos menores de 5 anos. Nessa idade, esses indivíduos podem ter cerca de 4 a 6 infecções respiratórias agudas ao ano. E dentro dessas infecções, cerca de 3% podem evoluir para a complicação das vias aéreas inferiores, portanto, receberem um diagnóstico de pneumonia. Entre as 5 principais causas de óbito, nós encontramos as pneumonias. Os indivíduos com menos de 5 anos de idade são aqueles que mais sofrem com essa epidemiologia desfavorável. Aqui os senhores podem observar o número de casos de internação por pneumonia adquirida na comunidade entre 1998 e 2005 em crianças com até 14 anos de idade. Os senhores observam que as taxas de internação, o número de crianças internadas entre 0 a 1 ano de idade e 1 a 4 anos de idade, são, sem dúvida nenhuma, maiores em relação àqueles pacientes acima dos 5 anos de idade. Essas taxas de internação, elas vêm caindo ao longo dos anos, principalmente como consequência dos programas de educação na atenção primária à saúde, como o programa de infecções respiratórias agudas, que nós já conversamos em outra ocasião. Dentro dessas crianças internadas, em relação ao número de óbitos, nós observamos que também naqueles indivíduos de mais tenra idade, aqueles indivíduos até 1 ano de idade ou de 1 a 4 anos de idade, também possuem uma evolução desfavorável mais frequente do que aqueles pacientes entre 10 e 14 anos de idade, onde a mortalidade por pneumonia ela não só permanece baixa, como também constante ao longo dos anos de estudo. Quais são os fatores de risco para uma evolução desfavorável, uma vez que a criança receba o diagnóstico de pneumonia? Então, durante o atendimento desse paciente, caso eu faça o diagnóstico de pneumonia, quem são aquelas crianças que possuem um risco acrescido para a evolução desfavorável? Seriam aqueles pacientes portadores de desnutrição, aqueles pacientes menores de 2 anos de idade, portadores de comorbidades como encefalopatias crônicas, cardiopatias crônicas, aqueles pacientes portadores de pneumopatias, pacientes portadores de doenças neuromusculares, aqueles pacientes que tiveram história de baixo peso ao nascer, de permanência na creche, ou seja, aquelas crianças institucionalizadas, crianças que possuem irmãos em idade escolar dentro do domicílio, aqueles que têm episódios prévios de sibilos e pneumonias, aqueles que não receberam aleitamento materno ou encontram-se com o calendário vacinal incompleto, aqueles que possuem variáveis socioeconômicas e socioambientais desfavoráveis, como baixo nível de econômico-social, pobres condições de saneamento, aqueles pacientes que possuem infecções virais respiratórias com frequência e aquele que é exposto ao tabagismo passivo. Em relação aos agentes etiológicos, sem dúvida nenhuma, os agentes de etiologia viral, eles são muito importantes nos primeiros 2 anos de vida. Dentre eles, nós chamamos a atenção do vírus sincicial respiratório, do vírus influenza A ou B, do vírus parainfluenza e do adenovírus.
Existem também aquelas causas chamadas de atípicas, aonde nós teremos o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia pneumoniae como os principais exemplos, e as bactérias, dentre elas o Streptococcus pneumoniae, como o principal agente etiológico envolvido nas pneumonias comunitárias na infância, em qualquer idade, o Mycobacterium tuberculosis, o Staphylococcus aureus e o Haemophilus influenza. Lembrar que o Haemophilus influenza, principalmente após os anos de 1999 e 2000, houve uma queda bastante expressiva na correlação desse agente com a etiologia das infecções respiratórias invasivas. Isso ocorreu a partir da instalação do esquema vacinal universal para Haemophilus influenza na rede pública de saúde. Esses agentes etiológicos podem variar de acordo com a idade. Lembrar que nos primeiros 3 meses a etiologia viral acontece, além da etiologia bacteriana, que pode acontecer em qualquer faixa etária. Lembramos daquelas bactérias chamadas atípicas, como a Chlamydia trachomatis e o Ureaplasma orealithium, além do Mycoplasma homini. Naqueles pacientes de 1 mês até 2 anos de idade, além dos vírus respiratórios, chamam a atenção o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza tipo B, o Haemophilus influenza não tipável e o Staphylococcus aureus. Dos 2 aos 5 anos de idade, os mesmos agentes associados à possibilidade do Mycoplasma pneumoniae, da Chlamydia pneumoniae e do Staphylococcus aureus. E dos 6 anos aos 18 anos, além das etiologias virais, chama a atenção a etiologia streptocócica, o Mycoplasma pneumoniae, a Chlamydia pneumoniae e o Haemophilus influenza não tipável. Quando falamos de pneumonia nosocomial, sem dúvida nenhuma, os agentes etiológicos se modificam e são esses os principais: o Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa, as bactérias gram-negativas e os agentes fúngicos. Uma vez que essa criança tenha sinais de desconforto respiratório, ela deve possuir sinais clínicos que sugiram a hipótese de pneumonia. Quais seriam eles? A paciente com tosse, taquipneia e dificuldade para respirar, ela pode apresentar dor abdominal, a infecção de vias aéreas superiores precedendo o quadro e os sinais sugestivos no exame do tórax, principalmente na ausculta do aparelho respiratório. Essa divisão, ela se baseia no programa de infecções respiratórias agudas na infância, aonde nós temos aquelas crianças com menos de 2 meses, de 2 meses até 1 ano e de 1 ano até os 5 anos de idade. Naqueles pacientes com menos de 2 meses, a tosse e a taquipneia deve ser sempre classificado ou sempre um indício de que trata-se de uma pneumonia grave, e esse paciente deve ser independente da presença ou não de tiragem, referido para a unidade de hospitalização. Nos pacientes de 2 meses até 1 ano, a tosse associada à taquipneia indica que esse paciente é candidato a ter pneumonia, e se caso haja associação com a tiragem subcostal, ele deve ser classificado como pneumonia grave. Nos pacientes de 1 a 5 anos, a taquipneia indica pneumonia, já uma frequência respiratória maior ou igual que 40, e caso haja associação com a tiragem subcostal, esse paciente deve ser classificado como pneumonia grave. Naqueles pacientes até os 2 meses, 3 meses de idade, eles podem não possuir febre e terem o diagnóstico de pneumonia. Nesses casos, alguns agentes específicos são relacionados a esse processo, dentre eles a Chlamydia trachomatis e o Mycoplasma. No caso da Chlamydia trachomatis, o que chama atenção para esses indivíduos são a tosse persistente há mais de 1 semana, a história de parto vaginal, a presença de conjuntivite neonatal precoce, a eosinofilia no exame do sangue periférico e a radiografia de tórax apresentando um infiltrado intersticial. Naqueles pacientes com sintomas de tosse, com presença ou não de febre, em que no exame físico observe-se a meningite bolhosa, um padrão radiológico variado, o Mycoplasma pneumoniae pode ser um agente provável e o tratamento será com macrolídeos. Quais são os sinais de gravidade
caso uma criança possua o diagnóstico de pneumonia, e essa criança deve ser imediatamente referida a uma unidade onde exista cuidados de média e alta complexidade, portanto, uma unidade secundária e terciária de saúde. Se essa criança apresentar gemência, recusa mantida no seio materno, febre alta, hipotermia, sibilância ou se ela possuir a idade menor do que 2 meses. Além disso, nós podemos observar em qualquer idade a presença de cianose, convulsões, desidratação grave, desnutrição, recusa em beber líquidos, sonolência e letargia ou irritabilidade. Uma vez que se faça o diagnóstico clínico de pneumonia, nas unidades secundárias e terciárias de saúde, há a possibilidade da confirmação e estudo de complicações através do exame radiológico do tórax. Nesses exames, nós vamos poder encontrar como expressão radiológica os quadros de pneumonia lobar, de broncopneumonia e de pneumonia intersticial. Esse é um exemplo onde o paciente de 2 anos de idade, do sexo masculino, apresentava-se com uma imagem de hipotransparência homogênea e que ocupava o terço superior de hemitórax direito, apresentando, portanto, uma consolidação pulmonar. Nesse paciente, o mesmo aspecto de consolidação era verificado no terço inferior, nos 2 terços inferiores de hemitórax esquerdo. Na radiografia de perfil, eu observo claramente o comprometimento desse hemitórax. Nesse caso, observa-se as imagens de hipotransparência heterogêneas localizadas tanto em hemitórax direito como em hemitórax esquerdo, com isso configurando um aspecto de broncopneumonia. Novamente, observamos imagens de hipotransparência compatíveis com broncopneumonia em ambos hemitóraxes, bem facilmente visualizadas. No caso daqueles pacientes com etiologia viral ou atípica, a expressão radiológica pode ser pobre ou somente a presença de infiltrados, normalmente intersticiais, podem ocorrer em ambos os lados. Esses infiltrados, eles podem acometer de forma randômica os 2 pulmões e, de forma inespecífica, os lobos e segmentos. Entretanto, em algumas ocasiões, eles podem se tornar mais evidentes em algum segmento pulmonar. Novamente, observa-se que os infiltrados podem acontecer e é importante que nós não confundamos imagens de anatomia pulmonar e anatomia torácica normal na infância como imagens de pneumonia. Nesse caso, nós observamos uma imagem de hipotransparência heterogênea em terço superior de hemitórax direito, aonde observa-se um comprometimento periférico importante desse pulmão. Nesse caso, nós observamos uma imagem de hipotransparência homogênea com um aspecto de vela de Leme, aonde essa criança ela não possuía o diagnóstico de pneumonia e possuía essa imagem radiológica que era a expressão da sombra tímica na radiografia simples de tórax. Da radiografia de tórax, que deve ser usada como um método complementar para avaliação da extensão da lesão e presença de complicações, no momento em que essa criança possui a indicação de hospitalização, outros exames podem ser solicitados, dentre eles o hemograma completo com o diferencial, a dosagem da proteína C reativa, que é um marcador de resposta inflamatória. A coleta de hemocultura deve ser estimulada, apesar de que nos casos de hospitalização por pneumonia comunitária, a taxa de recuperação do agente etiológico através do estudo com a hemocultura gira em torno de 30% a 40% dos casos. Naqueles pacientes com idade tenra, nos menores de 2 anos, ou naqueles em qualquer idade em que a imagem radiológica sugira a etiologia viral, deve ser estimulada a pesquisa dos vírus respiratórios através do estudo da secreção de nasofaríngeo. Em alguns pacientes, principalmente naqueles com doenças específicas, técnicas invasivas podem ser necessárias para o esclarecimento diagnóstico. E o exame citobacteriológico do escarro deve ser levado em consideração
principalmente naqueles indivíduos em idade escolar, aonde a possibilidade de tuberculose é aventada. Em relação ao tratamento, baseado em estudos que datam da década de 70 e 80, aonde estudou-se a etiologia dessas pneumonias e estudou-se as principais bactérias envolvidas no processo, o tratamento desses casos, ele normalmente é empírico, baseado na idade e na apresentação clínica. O que é importante é que a gente entenda como definir o tratamento ambulatorial do hospitalar, e isso vai ser baseado na presença de sinais de gravidade, na idade da criança, no local onde a criança adquiriu a pneumonia, na existência ou não da doença de base e fatores de risco, normalmente sociais, e que podem determinar a hospitalização, apesar da ausência de sinais de gravidade. Quando eu escolho o tratamento ambulatorial, esse deve sempre manter o estado nutricional do indivíduo, sempre manter o nível de hidratação mais próximo do normal. As vias aéreas devem ser mantidas pérvias, normalmente por higiene da cavidade nasal. A antibiótico terapia oral iniciada, ao combate à febre e a reavaliação sempre em 48 a 72 horas. Aqueles pacientes entre 2 meses e 5 anos, em que eu faço um diagnóstico de uma pneumonia não grave e opto pelo tratamento ambulatorial, a escolha de antibiótico é a amoxicilina ou a penicilina procaína. Naqueles pacientes entre 6 meses e 18 anos, eu vou utilizar a amoxicilina ou a penicilina procaína, tendo como opção variável, de acordo com a síndrome clínica apresentada pelo paciente, a utilização de um macrolídeo. Bem, esse fluxograma, ele resume de forma bastante feliz, né, toda a conduta e todo o caminho a ser seguido por um paciente que possui o diagnóstico de pneumonia comunitária. No caso da suspeita de pneumonia comunitária na infância, se a criança não apresenta sinais de gravidade, ela deve receber o tratamento ambulatorial com amoxicilina ou penicilina procaína e ser revista em 48 horas. No caso da revisão clínica, se há uma melhora, eu mantenho o antibiótico durante 7 dias e a criança é orientada para o acompanhamento com o pediatra de referência. Caso não haja melhora, essa criança vai manter o antibiótico por 48 horas e reavaliar. Se não houver alteração evolutiva, essa criança vai ser hospitalizada. Se houver piora clínica, essa criança vai ser internada e aí vai seguir um fluxograma próprio. No caso da primeira admissão, no caso do primeiro atendimento desse paciente, se ele já apresenta sinais de gravidade, ele ou imagem radiológica sugestiva de gravidade ou complicações, esse paciente deve ser hospitalizado. Uma vez que ele seja hospitalizado, se ele apresentar um infiltrado intersticial difuso, com sinais clínicos de infecção de vias aéreas superiores, a etiologia viral pode ser levantada e aí a conduta é expectante ou, em casos de dúvida, iniciar o macrolídeo. Naqueles pacientes onde existe uma condensação localizada com ou sem derrame pleural, eu vou interpretá-lo como pneumonia bacteriana, iniciar o tratamento com antibiótico, que inicialmente deve ser com penicilina cristalina, e caso haja algum indício clínico de comprometimento de etiologia estafilocócica, a associação com a oxacilina. Bom, naqueles pacientes com infiltrado intersticial difuso e com história clínica para pneumonia atípica, portanto, com tosse prolongada, idade escolar e contactante com mesmos sintomas, eu vou interpretar como pneumonia atípica e vou iniciar o macrolídeo. Bom, quais são as indicações de internação e as condutas nas pneumonias complicadas? Cianose central, dificuldade respiratória grave, incapacidade de beber líquidos, tiragem subcostal, estertores crepitantes à ausculta, esses sinais eles indicam que o doente possui pneumonia e pode possuir um quadro grave. Assim, ele vai ser referendado para a hospitalização. Bem, ou ainda, se ele não possuir esses sinais e sintomas, porém, ele possuir falha no tratamento ambulatorial, uma doença de base grave, sinais de hipoxemia e sinais radiológicos de gravidade, ele deve ser hospitalizado.
Dentre as complicações de uma pneumonia comunitária na infância, o derrame pleural, sem dúvida nenhuma, é o mais frequente, aonde ele é sempre um derrame parapneumônico do tipo exudato e deve ser sempre estimulada a realização da toracocentese diagnóstica, já que a possibilidade da recuperação do agente etiológico no líquido pleural é muito mais elevada do que na hemocultura. As pneumatoceles, que são pequenas bolhas intraparenquimatosas dentro do parênquima pulmonar, também são complicações de uma pneumonia. Os abscessos pulmonares também podem ocorrer na infância. O pneumotórax, que é o extravasamento aéreo. E no caso do tratamento hospitalar, além da antibiótico terapia específica, devemos chamar atenção à manutenção da via aérea pérvia, à hidratação, ao tratamento da febre e da dor, ao tratamento da sibilância e escolher adequadamente o tipo de oxigênio-terapia quando esta for necessária. Em relação à etiologia, os antibióticos podem variar. Lembrar que nos primeiros 2 meses de idade, a ampicilina associada a um aminoglicosídeo é a estratégia de escolha. Após essa idade, o início da antibiótico terapia deve ser feito com a penicilina cristalina. Esse quadro resume o slide anterior, aonde naqueles indivíduos menores de 2 meses, ampicilina e aminoglicosídeo, nos maiores de 2 meses, a penicilina cristalina, naqueles pacientes que possuem uma síndrome clínica característica de quadro atípico, o macrolídeo, o mesmo acontecendo naqueles maiores de 2 meses. O antibiótico ele deve ser sempre no tratamento hospitalar oferecido por via parenteral, podendo haver a transição para via oral após o 2º dia de estabilização clínica. Ele deve ser suspenso normalmente 3 a 5 dias após o desaparecimento dos sintomas. No caso do tratamento hospitalar, essa criança inicia com penicilina cristalina. Se há uma melhora clínica, eu posso oferecer a alta hospitalar para ela após 48 a 72 horas sem febre, mantendo o antibiótico oral até completar os 10 dias de tratamento. Se essa criança apresenta piora clínica, eu vou repetir a radiografia de tórax, repetir a hemocultura. Se há derrame pleural, eu vou seguir um fluxograma próprio. Se não há derrame pleural, eu devo pensar em outros germes e fazer uma reavaliação clínica minuciosa. Se esse paciente possui porta de entrada ou quadro clínico sugestivo de pneumonia estafilocócica, eu devo iniciar a oxacilina como estratégia de intervenção terapêutica inicial. Se essa criança eu colho 2 hemoculturas já em momentos diferentes e há suspeita de germes atípicos, eu vou iniciar o macrolídeo. Se não há suspeita de germes atípicos, porém houver persistência da febre, persistência da dispneia e da prostração, e eu suspeitar de outros agentes diferentes do pneumococo, eu posso iniciar a cefuroxima ou a amoxicilina associada a ácido clavolâmico. O derrame pleural é a complicação mais frequente. Ele sempre será um exudato, ele sempre terá característica parapneumônica. A fisiopatologia de ocorrência dele se baseia na invasão periférica do agente, da extensão periférica do agente, comprometimento de pleura visceral e contaminação do espaço pleural. Uma vez que eu faço o diagnóstico do derrame pleural, eu devo sempre estimular a toracocentese diagnóstica, que deve ser feita por profissional habilitado e em local capacitado para o atendimento das possíveis complicações. Se esse líquido pleural é purulento ou características de empiema, eu vou estimular a drenagem torácica, então eu vou indicar a drenagem torácica para a retirada desse conteúdo purulento e eu vou manter a antibiótico terapia e avaliação clínica continuada desse paciente. Se o aspecto não é empiematoso, eu vou manter a penicilina cristalina e eu vou observar clinicamente os sinais de melhora. No caso daqueles pacientes com derrame pleural, onde há uma obstrução do dreno, onde não há obstrução do dreno, onde há piora clínica ou não há piora clínica, cada uma dessas situações vão seguir um fluxograma indicado, sendo que a maioria desses casos são acompanhados por especialista, não só o especialista clínico, mas o especialista cirúrgico. Se nós nos lembrarmos do programa de infecções respiratórias agudas na infância, que já foi motivo de outra explanação,
nós vamos nos lembrar que uma das estratégias, um dos pilares da estratégia do diagnóstico precoce e da redução da morbimortalidade por pneumonias de 0 a 5 anos de idade são a prevenção e o diagnóstico precoce com intervenção adequada. No caso da prevenção, o estímulo ao aleitamento materno, o combate à desnutrição e a vacinação. Então, no caso da vacinação, dentro do calendário vacinal, a vacina antipneumocócica e a vacina sazonal contra a influenza são duas estratégias que reduzem as doenças invasivas por esses agentes na população infantil. Muito obrigada a todos. Eu espero que eu tenha conseguido dar a vocês o enfoque necessário para que essa aula seja o despertar de um novo conhecimento acerca das doenças respiratórias na infância, para que, diante de um diagnóstico precoce, a morbimortalidade seja evitada. Muito obrigada.